Muito boa tarde, bem-vindos a esta edição das Conversas na Eclésia, que no mês de novembro nos vão levando a uma reflexão sobre o sofrimento, o luto, a dor e a morte, num tempo pessoal e socialmente marcado pela pandemia e que liturgicamente é marcado pela comemoração de todos os Fiéis Defuntos, que celebramos no dia 2 de novembro e que ao longo de todo o mês vai marcando um pouco a vida espiritual das comunidades e de cada pessoa. Tenho comigo Frei Hermínio Aruz, que nos tem conduzido nestas conversas ao longo desta semana. Muito boa tarde, Frei Hermínio, muito obrigado pela sua presença. Muito boa tarde, uma vez mais a todos. Eu hoje começo com um pequeno desafio de algo que eu já escrevi, penso que foi no início da pandemia, e que tenho vindo a pensar, que é sobre a necessidade de dar sentido ao que nos está a acontecer. E dar sentido não só uma chave de interpretação, mas também um rumo, saber para onde vamos. Nós estamos presos nos números e nas explicações científicas do que nos está a acontecer, mas talvez falte algo mais. Nós precisamos dar um sentido a tudo isto. Porque é que em 2020 estamos a viver uma pandemia? Porque é que familiares faleceram? Porque é que houve lutos que não se fizeram na forma tradicional? Houve muita coisa que, como eu digo, muita gente partiu, houve muita coisa que se partiu e que já não se vai recompor da mesma maneira. E eu costumo falar numa devastação interior, porque efetivamente é uma experiência que eu penso que é sentida por muita gente e que é muito forte e que talvez neste mês de novembro venha a ressurgir com muita força também, até pelo contexto comunitário do luto que vamos vivendo. De que forma é que efetivamente se pode procurar um sentido para tudo isto que nos rodeia neste tempo de pandemia? Eu acho que essa reflexão tem toda a lógica, não é? Aliás, eu acho que essa é que é a reflexão fundamental para quem se ocupa, sobretudo, das questões mais ligadas à espiritualidade, à religião, porque aí é exatamente onde nós podemos mostrar o que valemos, não é? Sim. Porque então estamos só na análise meramente de estatística e depois no jogo político e quer dizer... Tudo isso e todos os aspectos necessários das respostas em saúde, etc. Tudo isso é muito importante. Mas isto não deixa de ser este nosso raciocínio de uma importância mesmo, quase de vida ou de morte para o futuro que queremos. Porque o futuro está a chegar, o futuro está cá, não é? Portanto, há algum tempo atrás se dizia estamos numa época de mudanças rápidas, agora então mudança de época. Mas agora, quer dizer, isto já mudou, o futuro está cá, não é? Portanto, esta pandemia, o ano 2020, vai ficar para a história, quer dizer, há um novo tempo, há uma nova época, há uma nova fase de vida, não é? A nível global, não é? E, portanto, precisamos dar sentido. E como é que... Eu acho que damos sentido, como sempre, olhando para trás, olhando lá mesmo para as inscrições lá dos sumérios, ou depois lá, indo lá não para trás, lá mais para trás, é o sentido que nós aprendemos de todos estes séculos de humanidade, que é no fundo a dinâmica interior mais profunda, que nós, se quisermos dizer, espiritual, pode até nem ser religiosa, mas é espiritual, ou seja... partindo daquilo que estamos a sentir. Eu gosto muito de relacionar sentir e sentido. Não é? Não há sentido sem sentir. Portanto, muito com os pés assentes na terra, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas revoltas, com o nosso não saber, não é? Mas é a partir de tudo isso, quase como que reunindo estilhaços. Não é? Quer dizer... Esta é a forma como vamos caminhar em termos de futuro, não é? Porque o futuro está aí, não é? O futuro está aí. Portanto, nós estamos a viver uma crise e nós das crises, aliás, como diz muito de uma forma brilhante, e tem dito várias vezes o Papa Francisco, estamos em crise e das crises nós não saímos da mesma maneira como entramos. Não é? Podemos sair melhores ou piores. Não é? E porque nós queremos sair melhores, não é? É este sentido que nós vamos descobrindo, quase reunindo estilhaços. Não é? Temos que reunir as diversas peças, à medida que vamos percebendo, não é? Que tudo isto é muito importante, até mesmo os nossos fracassos, as limitações, os erros que cometemos, tudo isso dá-nos janelas de oportunidade de sentido. Ou seja, não é um sentido abstrato. A mim não me interessa muito o sentido filosófico disto tudo. Não é? É no concreto da nossa vida, não é? Na forma como estamos uns com os outros, como ultrapassamos formas de indiferença,
não é? Como diz de uma forma muito... Este texto do Papa Francisco, Fratelli Tutti, é uma carta, é um guia. Nós há tempos dizíamos que a Laudato Si é uma espécie de guia de desconfinamento. Nós até chegamos até a conversar sobre este assunto. Este texto do Papa Francisco mais recente, Fratelli Tutti, ajuda a ser guia de confinamento. Aliás, eu vejo estes dois documentos complementares, são excelentes guias para nos orientar mesmo nesta busca de sentido. E eu sublinhava muito este aspecto, é reunir, unir e reunir estilhaços, porque há uma série de estilhaços, não é? de fragmentos que estão por aí, que nós não sabemos muito bem como é que tudo isto se vai reunir. Mas é neste esforço que temos que fazer. E é começar com as nossas revoltas, com os nossos medos. Portanto, esta ideia de sentir e sentido. Não é? O horizonte de busca de sentido, muito prático. Não é nada de filosófico, muito abstrato, quer dizer, é algo muito concreto e muito prático, a partir daquilo que estamos a sentir, daquilo que estamos a viver, das nossas experiências, não é? E colocando muito amor nisto, muito amor. Quer dizer, é porque a palavra é esta mesma, não é? A palavra amor não é só conversa para homilia, não é? Não é só conversa de homilia, é conversa para tudo na vida. O Papa Francisco diz, apela-nos a um caminho de fraternidade e de amizade social, de amor social, de amor político, de amor uns pelos outros, não é? Que passa muito pelo respeito, pela forma como nos estimamos uns aos outros. E o sentido está aqui. O sentido está aqui. Funciona também como um antídoto para um sentimento que vai marcar, eventualmente, muitas das nossas relações nos próximos meses e que vem marcando nos últimos, que é o do medo, da necessidade... Porque a ideia da distância vai ajudando a ver, a criar uma imagem do outro como um potencial perigo. Exato. E eu, a mim, confesso pessoalmente, preocupa muito as consequências que isso pode ter no futuro, da ideia de passar, sobretudo às novas gerações, que o outro pode ser um fator de contágio, um fator de risco para a própria vida. É necessário recuperar o amor como um antídoto desse medo que está criado. Eu acho, por isso é que é um excelente instrumento de reflexão estas reflexões, esta síntese, digamos assim, que o Papa Francisco nos oferece na Fratelli Tutti, porque no fundo pega no essencial, que é o amor, que é a amizade, relações fraternas mais próximas, porque por aí nós fazemos um bocadinho esta conversão, digamos assim, esta mudança interior do coração, de ver o outro como uma espécie de inimigo, não é? É irmão, não é? De uma ameaça, de algo que me pode contagiar, que me pode trazer a morte, não é? Inclusivamente, sim. Não é? Porque estamos a falar mesmo com situações complexas, não é? Quer dizer, algo que me pode ser mortal, não é? Portanto, um inimigo, não é? A um irmão a estimar e a amar, não é? Claro que a gente diz isto em poucos segundos, mas depois precisamos de muita vida, de muito Sim. trabalho interior para que isto aconteça. Mas este é que é o caminho, o tal caminho de busca de sentido, de construção muito de fundo. Quer dizer, no nosso coração, a nível mais interior, não é? Eu olhar para o outro, não com medo, como um inimigo, como algo que me causa, até inclusivamente danos, até pode ser mortal, para um irmão para amar. Daí a tal conceito de fraternidade. Não é? Quer dizer, passar da indiferença, da inimizade à amizade fraterna, muito próxima, não é? E nós podemos estar próximos, não tem que ser sempre na proximidade física, mas nesta proximidade espiritual, emocional, não é? Porque nós estamos tão limitados do ponto de vista do abraço, do toque, do cumprimento. Quer dizer, mas eu não... E lá está, isto pode ser a gente pode-se começar a habituar muito a cada vez mais frios, não é? Cada vez mais indiferentes, não é? E isto é complexo. E então saímos desta crise piores, não é? Mas piores Sim, a outra questão que eu queria colocar, que eu penso que vai muito na linha da reflexão do Papa, ele fala muito numa cultura do descarte. Eu penso que a ideia é muito traduzida por uma cultura do desperdício, do que nós nos podemos dar ao luxo de deitar fora. Exatamente. E na pandemia assustou-me um pouco, tenho que confessar, e partilho isso aqui nesta conversa, que determinadas camadas da população, em função da sua idade ou da sua falta de saúde prévia, pudessem ser vistas como descartáveis
face ao resto, à necessidade de manter o resto da sociedade em funcionamento. Sim. Esta ideia de que há uns de nós que podem ser deitados fora para que o resto possa funcionar é um perigo que pode depois da pandemia. É um perigo porque começamos a habituar mal a ter, exatamente, é um perigo. E sem entrar em detalhes de questões A, B ou C, mas quer dizer, como linha de reflexão, e é importante nós termos isso muito, muito presentes, não é? Porque não há irmãos de primeira nem irmãos de segunda. Na lógica, e então, voltando a um dos pontos das nossas conversas, São Francisco de Assis, concretamente, todos os irmãos estão exatamente ao mesmo nível, não é? Porque filhos do mesmo pai, não é? Filhos do mesmo pai. E para mim é muito complicado nós começarmos a olhar para as pessoas, umas com mais relevância, com mais importância, com menos, mais descartáveis do que outras. Quer dizer, entramos em questões muito delicadas, muito complexas, em termos éticos, de uma ética social, de uma justiça social. Não é? É muito complicado. Podemos entrar em caminhos muitíssimo complexos. E, como digo, depois podemos falar em exemplos, não é? Daquilo que às vezes aqui e ali vai acontecendo, não é? Às vezes mesmo até formas de legislação, que depois já se vão avançando, que podemos ir por caminhos muito perigosos. Isto não é conversa de sacristia, de religião. Quer dizer, estamos a falar de uma organização social em que se... De ética social. São problemas de ética social. Problemas de ética social. Aliás, estas reflexões do Papa Francisco têm sido no âmbito precisamente da ética social, não é? Do sofrimento social, da resposta, da obrigação ética de fazermos a diferença, de aliviarmos o sofrimento da sociedade, das pessoas em sociedade, não é? Estamos aqui com questões muito, muito significativas mesmo. E acho que é aqui que a Igreja tem muito para dizer. Tem muito para dizer mesmo, não é? Por este potencial de humanidade que o Evangelho nos traz, não é? Como aconteceu em todos os tempos e hoje, muito concretamente, nesta tal busca de sentido muito concreto, muito prática, porque eu gosto muito de olhar para Jesus e sempre fazer esta reflexão. Jesus, no fundo, nunca nos vem responder à pergunta teórica porquê do sofrimento. Vem a dizer, olha, arregaça as mangas e faz a diferença no mundo daquilo que está a sofrer. Ou seja, a parábola do samaritano começou por aí. Mas quem é? Teoricamente, belas conversas teóricas. Não, mas diz, faz-te próximo. Aqui o assunto não é quem é o meu próximo, o assunto o que importa aproxima-te, faz-te próximo. Não é? Vive cuidado, vive compaixão, vive a proximidade fraterna, não é? Ao contrário daqueles que realmente passaram ao lado. Portanto, ali a indiferença está muito presente naqueles dois que lá na parábola passam ao lado daquele homem caído na beira da estrada a precisar de cuidados, não é? Portanto, eu gosto sempre muito, e mesmo na minha prática pastoral, não é? De olhar para Jesus, de ler os Evangelhos, como este apelo sempre ao concreto. A resposta cristã ao sofrimento é isso mesmo, é uma resposta na prática, no concreto. E não é mais uma elaboração meramente teórica. E é aqui que está o sentido. É aqui que está esta necessária busca que parte do coração, muito interior de sentido. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, num belo documento sobre a dor salvífica, e a dor é salvífica porque cheia de amor, então é este o raciocínio dela, e diz, é uma das mais belas definições de compaixão que eu encontrei, que eu encontro nos textos, sobretudo nos textos mais recentes. Ele diz, é o amor desinteressado que vem do coração e transparece nas ações da pessoa. Amor desinteressado. É o amor. É o amor. É o amor porque sim. Não é o amor que procura recompensa, reciprocidade. Não, é o amor desinteressado. Que tem a sua sede, a sua origem no coração. No coração, na realidade mais profunda, mais interior de todo o ser humano. E depois não fica só aí. Transparece nas ações. Portanto, estes três elementos são essenciais. Transparece nas ações. Concretizam-se em atos, em gestos, muito palpáveis, muito concretos. Não é? E aí que está o sentido. O sentido é aí. Se trabalha o sentir e o sentido, de facto, em tempos tão difíceis, de crise, de sofrimento, não é? Mas o futuro está aí. E o futuro vamos saindo cada vez mais disto pela positiva, não é?
se agarramos isto que é aquilo de mais nobre que está no ser humano, né? Que é a sua capacidade de amar, a sua capacidade de ajudar o outro a partir da experiência do amor. E o sentido na dor, o sentido da vida na experiência da dor, não é outro senão do amor. Não há outro. Eu não gosto muito de falar o sentido do sofrimento. Não é propriamente o sentido do sofrimento. É o sentido da vida de quem vive a experiência do sofrimento. Portanto, é o amor que nós colocamos, a forma como nos estimamos, como estamos atentos às necessidades uns dos outros, isso chama-se amor, que vamos abrindo janelas de sentido. Portanto, de significado, de rumo, de orientação para a nossa vida. Bem, Mínio, muito obrigado por esta semana de conversas aqui na Eclésia sobre este conjunto de temas ligados ao sofrimento, à dor, à morte e ao sentido da vida em última instância e as formas de superarmos todas estas crises. Nós agradecemos muito, nós voltaremos segunda-feira com uma nova semana de conversas aqui na Eclésia, sempre nesta linha de reflexão, no mês de novembro, que é muito marcado liturgicamente pela comemoração de todos os fiéis defuntos e pela celebração de todos os santos, no fundo por uma reflexão sobre aqueles que nos precederam e que permanecem em comunhão connosco, e socialmente está muito marcado pela pandemia, pelo sofrimento que ela vai provocando em toda a sociedade. Muito obrigado, Frei Hermínio, foi um gosto conversar consigo ao longo desta semana e espero que os nossos ouvintes e que os nossos leitores também tenham a oportunidade de aprofundar tudo aquilo que foi oferecendo nestas conversas. Foi com muito gosto também, como sempre, e manifesto sempre a minha disponibilidade para aquilo onde eu puder ser útil, não é? Com a minha experiência e com a reflexão que vou fazendo também. Tudo bom para todos. Paz e bem, que é uma expressão bem franciscana. Muito obrigado, até uma próxima.